Bom dia, crianças. Vamos lá para a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 28, aula de Geografia. Bom? Então vamos lá. Pega o seu livro, seu estojo. Vamos fazer a correção das atividades das páginas 42 e 43, o antes de seguir. Leia a afirmação a seguir. No Brasil, a predominância do clima quente. Todo mundo com o livro aí? A professora falou rapidinho, né? No Brasil, a predominância do clima quente. Comente essa afirmativa descrevendo as zonas climáticas brasileiras. Então, está falando que no Brasil a predominância do clima quente. Então, qual que é a característica do clima do Brasil? No Brasil, a maioria dos climas apresenta a característica quente. A característica do clima brasileiro é o quê? Quente. A maior parte dos estados brasileiros, o clima predominante é o clima quente. Analise um mapa para responder as questões 8, 9 e 10. Climas brasileiros. Então, nós temos um mapa aqui dos climas do Brasil. Aqui nós temos a legenda. Nós sabemos que nós temos seis tipos de climas, né, no Brasil. Então, eles estão localizados aqui, ó, pela legenda, tá bom? Então, você vai olhar aqui, cada clima você olhou, né? Porque você já fez exercício para responder as questões. Localize o estado onde encontra sua escola. Nossa escola está aqui, no estado de Minas Gerais. Identifique o tipo de clima presente nele. Então, de acordo aqui com o mapa, de acordo com a legenda, o clima do nosso estado é tropical e tropical de altitude. A número 9. Aponte os estados que apresentam o mesmo tipo de clima. Qual clima? Tropical e tropical de altitude. Então, tá aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e São Paulo. 10. Caracterize o clima do estado onde você mora. O clima de Minas Gerais pode ser definido como ameno e agradável. Correto? Nosso clima, ele é ameno e agradável. Chove bem, né? Faz calor de acordo. Então, é um clima o quê? Agradável, tá bom? Próximo conteúdo, né? Nós vamos continuar aí, também na página 43, a relação entre clima e relevo e depois os tipos de clima influenciam na vegetação. Você vai fazer a leitura dessas páginas, tá bom? Eu vou passar um vídeo para você aqui que vai estar explicando sobre este conteúdo, tá? Depois que você ver o vídeo, você vai fazer a leitura dessas páginas. As páginas estão relacionadas aqui, ó. Coloquei aqui para você saber quais páginas que são, tá bom? Você vai fazer a leitura dessas páginas após você assistir o vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos para o vídeo. Peraí, primeiro eu tenho que sair daqui, compartilhar outro, né? Aqui, vamos lá, ver o vídeo. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, senão vocês não vão ouvir. A de tela cheia. Influencia o clima? O clima varia de um lugar para outro. Para saber por que o clima de um lugar difere do outro, devemos considerar os fatores que determinam o clima. Vou apresentar esses fatores para você. Eles são latitude, vegetação, massas de água, correntes oceânicas, intensidade e direção predominante dos ventos e altitude. Começamos de um lugar próximo ao Equador, a latitude em torno de 5 graus norte. Latitude é a medida de distância de um lugar em relação à linha do Equador. O Equador está a 0 graus de latitude. A temperatura da superfície de um local varia de acordo com sua latitude. Como este lugar é bem próximo do Equador, os raios do sol são sempre intensos e retos, e também chove o tempo todo. Isso torna o clima muito quente e úmido ao longo do ano. À medida que nos afastamos do Equador, a latitude aumenta. Os raios do sol tornam-se cada vez mais inclinados e o clima se torna mais frio.
regiões que estão entre 23 graus e meio até 66 graus e meio de latitude, tanto para o norte como para o sul do Equador, são regiões temperadas. As regiões temperadas têm clima moderado. Aqui não é muito quente no verão, nem muito frio no inverno. Ao contrário das regiões temperadas, as regiões polares são extremamente frias o tempo todo. Isso mostra que a latitude de um lugar tem um efeito profundo em seu clima. Vegetação. Há pouca vegetação aqui e olha, a temperatura subiu. A vegetação ou a falta dela provoca variação na temperatura de um local. Este lugar sempre terá um clima quente. Massas de água. Uau! Que grande diferença! Parece úmido aqui. Lugares próximos aos oceanos têm um clima mais ameno. Devido a isso, a temperatura do ar perto de um oceano não muda rapidamente. Assim, os lugares próximos aos oceanos têm um clima moderado. Isso ocorre porque a água aquece e esfria a uma taxa mais lenta do que a Terra. As regiões terrestres que estão mais distantes do oceano têm um clima mais quente. Correntes oceânicas. Os oceanos têm correntes quentes e frias. Por exemplo, a corrente do Golfo carrega águas quentes do Equador em direção aos polos. Da mesma forma, correntes frias fluem dos polos em direção ao Equador. Os ventos que passam sobre essas correntes são refrigerados ou aquecidos por eles e muitas vezes influenciam na temperatura e nas chuvas de um local. Essas correntes também afetam diretamente o clima das áreas ao longo do litoral. Vamos seguir em frente e discutir como os ventos afetam o clima. Predominância dos ventos. As diferenças de temperatura entre o Equador e os polos, mais a rotação da Terra, causam os ventos. O ar leve e quente de perto do Equador ergue-se e se move em direção aos polos e aquece as regiões mais frias. Da mesma forma, o ar frio e denso perto dos polos desce e se move em direção ao Equador e esfria as regiões mais quentes. Assim, a direção e intensidade desses ventos quentes e frios tem uma profunda influência no clima da Terra. Altitude. As montanhas também afetam o clima. Aqui estamos em uma montanha, em uma altitude mais alta. Altitude é a distância de um lugar em relação ao nível do mar. Este lugar sempre está mais frio, e isso indica que a altitude influencia o clima de um lugar. Isso resume o que eu tinha para lhe dizer. Opa, está ficando cada vez mais frio aqui. Vamos descer a montanha, onde vai estar mais quente. Resumo. Aprendemos sobre os vários fatores que influenciam o clima. Estes incluem latitude, vegetação, proximidade ao oceano, correntes oceânicas, predominância dos ventos e altitude. Teorema de Pitágoras. Então, crianças, esse videozinho aí, né? Ele resume bem o conteúdo do livro de vocês, tá? Do que tá no livro de vocês aí, tá bom? Então, após ver o vídeo, né? Você vai fazer a leitura das páginas, tá? 46 e 47. E você também vai receber um trabalho de geografia no seu e-mail. E esse trabalho, ele é sobre os biomas brasileiros, tá bom? Você vai fazer quando nós voltarmos para a escola, tá? Nós vamos fazer a correção do trabalho. Vocês vão apresentar o trabalho lá para a professora e para os colegas, tá? E vocês vão receber na próxima aula de geografia também uma atividade, tá? Referente a esse conteúdo que nós estudamos hoje, tá? Então, não se esqueça, faça a leitura, marque as partes mais importantes, aquelas que você achou mais importantes.
assista o vídeo, que o vídeo está explicando, tá? Sobre o conteúdo que está aí no seu livro, um resumo, né, daquilo que está no livro. Faça tudo com capricho, com atenção, tá bom? Até a nossa próxima aula de geografia. Que Deus te abençoe, que você possa ter um bom dia, que seu dia possa ser tranquilo, que você possa conseguir fazer todas as coisas, tá bom? Fique com Deus, um beijo para você e até amanhã.